Pai, eu te agradeço pela oportunidade que tu me dás de fazer essa gravação. Obrigado, Senhor, pelos meios tecnológicos que tu tem provisto para que essa gravação possa ser escutada em todo o mundo. Te peço principalmente, Senhor, pelos que tu me deste, por minha esposa, por meu filho e por toda a família na qual eu nasci, Pai. Te peço que esta mensagem possa trazer a eles esperança, possa dar a eles alento e que mesmo quando eu não esteja fisicamente próximo deles, Pai, que tua palavra permaneça cumprindo o propósito pela qual tu a enviaste. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço que algum dia tu me permitas ver o fruto de todo esse trabalho, pelos méritos do meu Salvador, Yeshua. Amém. Y de nuevo me aceptó. Estamos retomando, depois de um longo tempo, o nosso estudo verso por verso do livro de Mateus, e hoje estamos entrando no capítulo 2. E no versículo 1 diz o seguinte: E tendo nascido Yeshua em Belém de Judeia, Belém significa casa de pão. A palavra hebraica para Belém é a palavra Betlehem. Bet significa casa e Lehem significa pão. Ou seja, que Belém é um lugar muito apropriado para que o pão da vida, como se chamou Yeshua a si mesmo, nascesse. E nós devemos ter em mente que Yeshua disse aos líderes religiosos da sua época que Moisés havia dado maná no deserto e que isto é o que lhes fez sobreviver durante 40 anos. E em questão de alimentos no deserto, sinceramente, só nos resta que dependamos absolutamente do Eterno, e é por isso que em cada ano nós celebramos a festa das cabanas, que de acordo com a Torá, cada ano temos que viver por 7 dias em cabanas, e essa cabaninha, ela recebe o nome de Sukkah. Essa cabana pode ser construída, por exemplo, no quintal da nossa casa, e o propósito desse mandamento é para que nós nos lembremos do tempo que Israel viveu no deserto, com a finalidade de entender que quem sustenta a nossa vida, que quem nos provê de roupa, de comida, de alimento, de tudo, é o Criador dos céus e da terra e não nós mesmos. Então, o propósito é que por 7 dias nós passemos a maior parte do tempo dentro dessa sucá para recordar que por 40 anos Deus sustentou seu povo sem deixar que lhes faltasse absolutamente nada. Porém, é muito difícil a gente pensar que Deus é o nosso provedor quando, por exemplo, vamos ao banheiro e abrimos aí o registro do chuveiro e sai um mundo de água sobre a nossa cabeça, ou quando nós sentimos fome e abrimos a geladeira e também uma variedade de alimentos que possa saciar nossa fome. Então, aí nós assumimos que tem água no chuveiro, tem comida na geladeira, então isso se torna muito difícil que nós sejamos conscientes de que o Eterno está provendo tudo isso para nós. Então, muitas vezes, nós, quando estamos comendo, nem sequer nós agradecemos pela comida que nós temos, porém, como nós nos sentiríamos estando aí em um deserto, perdidos, com uma sede assim impressionante, um sol abrasador sobre a nossa cabeça e de repente brota água no deserto? O que nós faríamos nesse momento? Pois simplesmente nós nos colocaríamos a chorar e a dar graças ao Eterno por ter nos provido de algo que nos fará sobreviver. Então, são essas circunstâncias as quais davam consciência da presença divina, de que Deus estava aí. Então, de maneira que uma das vantagens do mundo moderno é que nós temos tudo nas nossas mãos, sempre nós temos comida e bebida, e isso nos distrai muito, porque nós aí nos esquecemos que temos um Deus, e às vezes é necessário que o Eterno nos dê uma pequena sacudida para que nós de repente voltamos nossa atenção aos céus e digamos: Senhor, Tu és o nosso sustento. Então, por isso que Deus instituiu uma festa que dura 7 dias, a festa dos tabernáculos, para que nós aí nos lembrássemos de tudo o que temos de comer, de tudo o que temos que vestir, é graças a Ele. Então, assim que é nesse contexto do deserto que estava vindo este pão,
e Yeshua estava dizendo a todos os que estavam escutando os seus ensinamentos que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu para saciar tua fome de justiça. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E não somente nós precisamos comer para viver, senão também nós precisamos da sua palavra para nos sustentar. Então era muito apropriado que um lugar assim, casa de pão, nascesse na Judéia, e a Judéia se encontra a aproximadamente 30 minutos de Jerusalém. E é interessante que o Messias tenha nascido em Belém, por quê? Porque a cidade de Belém praticamente já é parte de outro país. Ou seja, que a cidade de Belém já foi dada ao governo palestino, e tanto Belém como Jericó e muitos outros territórios aí de Samaria, da região da Galileia, já são territórios palestinos. Então, de maneira que para entrar em Belém, atualmente, se tem que entrar ao território palestino, o que te garanto que não deve ser nada seguro por causa da população árabe que reside aí, e mesmo que cuide um pouco por causa do turismo, porém para um judeu ou para um israeli entrar aí não é tão fácil assim, e isto leva a outra reflexão muito interessante. Por quê? Porque o profeta Miqueias disse que o Messias teria que nascer em Belém. Então, nos coloquemos a pensar o que implicaria se hoje Yeshua não fosse o Messias. Como afirmam muitas pessoas dentro do povo judeu, se agora estivéssemos esperando o Messias, então o Messias teria que nascer aonde? De acordo com a profecia de Miqueias, em Belém. E Belém hoje faz parte do território árabe. Então o Messias teria que nascer em um território palestino, em um território inimigo. Então, se isso acontecesse, dificilmente seria considerado um judeu nascendo em um território palestino. Quer dizer que as circunstâncias atualmente impossibilitam que o Messias descendente de Davi atualmente nasça na Palestina. No entanto, naquela época teve que se cumprir esta profecia nos dias do rei Herodes. E este Herodes, que se menciona aqui em Mateus, é o conhecido Herodes o Grande. E por que se chamava Herodes o Grande? Porque ele era de baixa estatura, ok? Segundo os historiadores, ele tinha mais ou menos 1,50 m, então de forma irônica se chamava Herodes o Grande. Então esse Herodes, ele tinha um problema de autoestima, ele era muito inseguro, já que sempre ele temia que ele tirasse o reino. Ele tinha tanta paranoia que, de acordo aos historiadores, ele matou seus próprios filhos porque ele pensava que seus filhos iriam lhe tirar o poder. Chegou incluso a matar sua esposa e os historiadores dizem que incluso ele conservou o corpo em um palácio e mandou construir um palácio a essa esposa morta. Então, é este mesmo sentimento de insegurança que fazia com que esse Herodes ele construísse fortalezas, que essas fortalezas se mantiveram até o dia de hoje. E Herodes, ele é considerado um dos mais grandes arquitetos da história, por quê? Porque ele fez construções impressionantes, construções muito grandes, tratando, quem sabe, de compensar a sua baixa estatura, fazendo obras monumentais. Por exemplo, o templo na época de Yeshua, Herodes ele reconstruiu e atualmente se pode visitar os túneis, inclusive até pelo YouTube, esse túneis aí do templo em Jerusalém, e se pode apreciar as pedras que foram utilizadas como base do templo, pedras que chegam a um peso de 150 toneladas, e não se sabe como é que se transportaram essas pedras, as quais foram colocadas uma sobre a outra, porém, sem usar cimento, foram embalsamadas de maneira impressionante. Então, muitas das obras de Herodes permanecem até hoje. Ele construiu uma fonte em Massada, em Cesareia, em Jerusalém, onde ele fez construções espetaculares. Então, as escrituras dizem que nos dias desse grande arquiteto, desse Herodes, disse que vieram do Oriente a Jerusalém os magos. Então, sigamos lendo aqui o versículo 1 do capítulo 2 de Mateus, que disse: E tendo nascido Yeshua em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Agora, quem são esses magos? Será que eram magos no sentido literal da palavra? Porém, hoje vamos saber quem realmente são esses magos, porque na verdade não eram magos, eles eram sábios. E as escrituras nos disse, ou não disse que eram três, né? Não disse que era Belchior, Beltesazar, nem Gasparzinho. Em nenhum dos quatro evangelhos se menciona quem fosse, nem quanto eram, quantos magos vieram aí. Simplesmente menciona que vieram
magos do Oriente. Então, para a gente rastrear a história desses magos, que disse a Escritura que vem do Oriente, então vamos ver mais adiante que quando Herodes ver esses magos chegando, disse que Herodes ficou perturbado, ele se preocupou muito, porque definitivamente não eram três. E vejamos o que diz aqui na continuação, no versículo 2 dizendo: Onde estará aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Então, podemos imaginar a expressão de Herodes ao escutar que perguntavam pelo rei dos judeus, já que Herodes, nesse momento, ele era o rei da Judéia, ele era quem governava os judeus nesse momento. Então, para Herodes foi realmente um grande choque. E disse o versículo 3: E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Então, quando Herodes ele estava se preocupando, também toda Jerusalém se assustava pelas reações que Herodes passou a expressar. Por exemplo, ele sabia que as pessoas não gostavam muito dele, então, de maneira que ele instituiu um decreto que dizia que quando ele morresse, deveriam matar todos os seus generais. Com que propósito? Pois com o propósito de que houvesse alguém em seu enterro chorando. Porém, o que aconteceu é que quando Herodes morreu, ninguém obedeceu esse decreto. Então, assim que para a gente saber por que Herodes se perturbou, nós temos que conhecer o contexto histórico daquele momento e daquela região. Porque o território de Israel é, é como uma espécie de ponte entre a Europa e o Oriente. Israel é um país, militarmente falando, muito estratégico, porque Israel é uma rota comercial de muitos que vêm da África, do Egito, e querem ir ao norte. Então, era uma ponte comercial muito importante, e é por isso que Salomão se fez multimilionário, um milionário comercial, porque Salomão ele teve em mente o relacionado às cotas, o que conhecemos hoje, assim por assim dizer, os pedágios. Então, de maneira que todos queriam este caminho, já que era um território muito valioso economicamente falando. Então, assim que por isto é que esse território sempre tem estado em conflito, porque todas as nações querem controlar essa região. Então, assim que os romanos conquistaram esse território, muito valioso economicamente falando, porém resulta que os do Oriente também queriam esse território. Os do Oriente eram descendentes dos persas e dos medos, o que atualmente é o território do Irã. E toda essa gente, todo o tempo, estava ameaçando invadir o território de Israel, da Judéia, e por esta razão Roma sempre tinha soldados aí. Então, por isso que quando Herodes vê esses orientais que vêm, e segundo os historiadores, é muito possível que esses orientais, por suposto, que não eram três, senão que se tratava de um regimento que vinham coroar um rei. E é interessante porque a palavra mago é a palavra magi, que se usa na profecia de Daniel e em outros textos que significam magistrados. Então não eram magos, eles eram magistrados que sabiam acerca de uma profecia que falava do Messias. Porém, quem é que havia falado a esses magistrados, que se conhece como magos, que um dia haveria de nascer o rei dos judeus, o descendente de Davi que iria reinar sobre eles? Quem viveu na Pérsia, que incluso foi governador de magistrados e que o puseram como diretor de um grupo de magistrados. Pois foi o profeta Daniel, que foi levado à Babilônia e se converteu num governador. Então, de maneira que, ao parecer, Daniel falou acerca das profecias e definitivamente Daniel falou acerca dessas profecias, especificamente de Isaías, acerca do Messias aos persas. Então, por quê? Porque o profeta Isaías falou que nos últimos tempos, quando viesse a era messiânica, viriam descendentes, os filhos que nasceriam a Jerusalém no exílio e que veriam com seus tesouros das nações. Então a profecia disse que eles trariam seus tesouros a Jerusalém. Então Daniel possa ter falado de todas essas profecias aos persas. E no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1 ao versículo 9, disse: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em teu redor os teus olhos e vê,
Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti, teus filhos virão de longe, tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sebá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedá se congregarão a ti, os carneiros de Nabaiote te servirão, como agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes, versículo 8, que vêm voando como nuvens, como pombas, às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. Então, essa profecia de Isaías está falando que esses estrangeiros, ok, eles trariam seus tesouros de Jerusalém, e para a época de Daniel, as 10 tribos do norte, que se conhece como Efraim, como a casa de Israel, já haviam sido exiladas. Essas 10 tribos do norte haviam ido a toda a região da Síria, do Irã, da Babilônia, etc. Então daí eles partiram para a Europa, quer dizer que havia muitos dispersos das tribos do norte nessa região da Pérsia. Então assim que Daniel deu a eles uma profecia impressionante. E isso nós vemos na famosa oração de Daniel, em que ele pede a restauração de Israel. Por quê? Porque Daniel estava se preocupando muito, já que ele já estava de uma idade muito avançada, já havia se passado 70 anos e ele não via o regresso do povo de Israel. Ele não viu o regresso do cativeiro. Então é aí onde Deus lhe dá essa famosa profecia das 70 semanas, pelas quais já estavam decretadas que Israel estaria no exílio, porém que o Eterno um dia os traria de volta. Então, assim que tudo isso nos dá um pouco de contexto para podermos entender que Daniel, nessa região da Pérsia, falou das profecias, falou que o Messias traria de regresso os exilados de Israel. Então, assim que isso nos dá uma boa evidência de que, na realidade, esses famosos magos que se mencionam no livro de Mateus, na realidade eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou faziam parte dessas ovelhas, que estavam querendo regressar para coroar o rei dos judeus que haveria de nascer. Porém, Herodes, ao ver essa multidão de magistrados que estavam vindo e que, obviamente, que traziam dinheiro, então, por que Herodes se preocupou tanto? Pois porque não eram três, era uma multidão. Do contrário, Herodes não havia se preocupado tanto junto com Jerusalém. Então, voltando aqui a Mateus capítulo 2, versículo 4, disse: E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntando-lhes onde havia de nascer o Messias. Então, quando nós pensamos no assunto desses magos por motivo de tradição, nós imaginamos um acontecimento aí de 3 magos, de 3 reizinhos, vindo em camelos, cavalos ou de elefantes. Porém, na realidade, para que Herodes tivesse convocado todos os sacerdotes e todos os escribas, e para que tenha se armado toda uma reunião dos principais, é porque está se falando aqui de uma possibilidade de guerra. E Herodes perguntou aqui aos sacerdotes e aos escribas onde haveria de nascer o Messias. Por quê? Porque está escrito nas profecias. Então devemos nos lembrar que o conceito do Messias significa um governante, o herdeiro ao trono de Judá. Então Herodes, nesse momento, ele era o rei de Judá, por ter sido colocado aí por Roma, e Herodes nem sequer ele era um judeu totalmente. Herodes era um converso ao judaísmo, porque ele era descendente de Esaú. Então, assim que Herodes estava planejando matar a criança que haveria de nascer, para evitar que esta criança reinasse nesse lugar. E no versículo 5 de Mateus 2 disse: E eles lhes disseram: Em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E o profeta Miqueias escreveu sua profecia 500 anos antes. E está em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que disse: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E quando aqui fala os dias da eternidade, aqui é uma referência aos 6 dias da criação.
E tem um relato interessante no Talmud, em um tratado chamado Pesachim 54a, que disse: 7 coisas foram criadas antes que o mundo existisse. E são elas a Torá, o arrependimento, o jardim do Éden, o Guerrena, o trono da glória, o templo e o nome do Messias. E disse, e está escrito na Torá: o Senhor me fez, uma referência à Torá, como o início do seu caminho. O arrependimento, pois está escrito antes que os montes nascessem. E está escrito: você virá, homem, à contrição. E diz: arrependei-vos, filho do homem. O jardim do Éden, como está escrito, o Senhor plantou um jardim no Éden de outrora, Migdem. O inferno, porque está escrito, para o inferno é ordenada a idade, o trono da glória e do templo, pois está escrito: você, trono de glória, bem alto desde o início, você, lugar do nosso santuário, o nome do Messias, como está escrito, o nome dele durará para sempre e tem existido antes do sol. E também outro comentarista muito importante e muito influente para o judaísmo, chamado Rashi, ele comentando o capítulo 5 de Miqueias, aí no site rabade.org você pode comprovar isto. Ele disse: a sua origem é desde os tempos antigos, antes que o sol nascesse, e seu nome é Rinom. Uma referência ao Salmo 72. Então, voltando aqui a Mateus capítulo 2, versículo 6, disse: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, esse povo de Belém tinha uma história, e nada menos que a história de Ruth, a sogra de Ruth vivia em uma cidade chamada Belém, e por causa da seca, ela se foi a Belém e foi viver aí, ela saiu de Belém, ela foi viver em Moabe, o que atualmente é o país da Jordânia, e depois ela regressou a Belém outra vez, e aí entra na história a personagem Ruth. Porém, o interessante é que em Belém havia de nascer o Messias. E Belém nós já temos que associar como uma estrangeira moabita que chegou a Belém, onde haveria de nascer o Messias, que traria de regresso a muitos estrangeiros, assim como ela, como a Ruth, que haveriam de ser parte da nação de Israel. Então é por isso que o Messias tinha que nascer aí em Belém. Era muito significativa a cidade de Belém, pela quantidade de pessoas com o mesmo espírito de Ruth. E continuando aqui a leitura de Mateus capítulo 2, versículo 7 disse: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E isso é parte de um debate acerca dessas estrelas, já que era uma distância de Belém ao Irã. E a Escritura disse que esses magistrados, que esses magos, viram essa estrela e foram se guiando até a terra de Israel. Porém, a controvérsia é a seguinte: porque na atualidade existe uma forma de recriar a colocação das estrelas de acordo à data que se busca, e os científicos, por questão de matemática e questão de cálculos, que fazem, eles podem nos levar a 2.000 anos, a época do nascimento do Messias, para mostrarem como estavam as estrelas nesse momento. Então, de acordo com esses estudos, segundo eles te mostram a estrela que guiou os magos ou os magistrados, e outra posição afirma que os signos do zodíaco se encontram plasmados com o plano da redenção, que as constelações, Deus plasmou o plano da redenção do Messias. É interessante que toda a questão do signo, existe até um estudo por aí que se fala que a questão do zodíaco foi tergiversada, foi levada para a influência pagã, e dizem que Deus planejou todo o universo, todo o seu plano de redenção através dos signos. Ok? Isso é um estudo muito profundo que temos por aí. No entanto, tudo isso são teorias, são especulações. A verdade é que nós não sabemos como é que esses magistrados viram essas estrelas, ok? E voltando aqui a Mateus capítulo 2, versículo 8 e 9 disse: e enviando-os a Belém disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também o vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino.
E também aqui nós temos que desmantelar outra das famosas tradições que existem acerca, por exemplo, dos cartõezinhos de Natal, do nascimento do Messias aí no Natal, onde se pode ver esses três magos e onde está o bebê em uma manjedoura. Porém, aqui se desmantela essa crença, por quê? Porque a Escritura disse que chegaram aí onde estava o menino, não disse que chegaram aí onde estava o bebê. Então, o fato de que Herodes tenha mandado matar todos os bebês menores de 2 anos, isso implica um período muito longo em que tudo isso acontece, e quando chegamos aí na história que os magistrados aparecem, a escritura disse que era um menino e não um bebê. E diz o versículo 10 e 11: E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E nós devemos também nos lembrar que esses magos do Oriente eram pessoas que conheciam as Escrituras, que conheciam as profecias, essas profecias relacionadas eh, a esse menino, a esse descendente de Davi que haveria de reinar. E aqui nós vemos umas ovelhas perdidas da casa de Israel que estavam cumprindo a profecia de Isaías, que haviam de trazer suas riquezas do estrangeiro e ofereceram ouro, incenso e mirra. E o ouro representa a realeza, representa que Yeshua era o rei. O incenso é uma espécie de erva que, ao ser queimada, sai um cheiro muito agradável. E no templo em Jerusalém havia uma espécie de estufas pequenas com carvão, onde se queimava essas ervas e aí saía um cheiro agradável de perfume. E esse perfume simbolizava as orações. E no livro de Apocalipse se descreve o incenso como uma representação das orações do povo de Deus, o que significa que quando Deus vê que tem pessoas que estão orando, é como se ele estivesse cheirando um perfume agradável. Então, de maneira que o povo de Deus tem que orar para ser agradável a Deus. Os sacerdotes do templo em Jerusalém tinham como tarefa estar queimando incenso todo o tempo, para que o tabernáculo sempre estivesse com um cheiro agradável, e isto era um símbolo das orações. E a razão pela qual esses magos ofereceram incenso a Yeshua foi pela principal função de Yeshua como sumo sacerdote, que todo o tempo estaria orando, intercedendo pelo povo, e se algo caracterizou a vida de Yeshua foi que ele sempre esteve orando e suas orações sempre foram por todos nós. Então, assim que ele está intercedendo diante de Deus por todos nós, assim que esses magos conhecem isto, e é por isso que presenteiam Yeshua com incenso, Yeshua com incenso. E por último, eles dão mirra. Mirra é uma planta que se utilizava para embalsamar os corpos, para que esses corpos não ficassem, não se descompossem. E naquela época se preparava os corpos como se fossem múmias e se ungia com toda esta mirra, colocavam em faixas e faixas e faixas, deixavam todo o corpo duro como uma estátua. Então, assim que esses magos aqui levaram mirra e eles entenderam que este corpo haveria de morrer para trazer de volta todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, continuando aqui com a leitura de Mateus, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 15, diz: E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para juntos de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foram para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Yeshua tinha que ir ao Egito, porque Herodes estava procurando matá-lo. No entanto, tem outra razão mais específica pela qual Yeshua teria que ir ao Egito, porque dentro da tradição rabínica se ensina que terá dois Messias. Um Messias que sofre, que é chamado de Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José, e o outro é o Messias triunfante, o Messias ou Mashiach ben Davi, o Messias filho de Davi, aquele que há de reinar.
Então, o Messias Ben Yosef, a sua função principal vai ser uma função, vai ser similar à de José Sonhador. E o segundo, o Messias Ben Davi, é aquele que virá para reinar. E lembrando que quando José recebeu a primogenitura de Jacó, seus irmãos venderam José, e daí José se foi ao Egito, onde Deus o engrandece e José se torna muito famoso. Então José, representa Israel, por quê? Porque é exatamente o que o povo de Israel faria. Quer dizer, seriam levados ao exílio, onde teria que se multiplicar e depois regressaria à terra. E é interessante que no livro de Gênesis termina com a morte de José. E no início do livro de Êxodo, nos disse que Moisés levava os ossos de José quando saiu do Egito rumo à terra prometida. Então, da mesma maneira que que nos levará ao Israel dentre as nações, Moisés à terra prometida, através dos seus mandamentos. Então, assim que se você quer regressar à terra prometida, pois temos que obedecer a Moisés, quer dizer, temos que obedecer os mandamentos de Deus. E atualmente, a cabeça de Israel, em quem se cumpre todas as profecias, é o Messias Yeshua. E é por isso que Yeshua tem que ser um símbolo exato de Israel, é por isso que Yeshua tem que ser levado ao Egito, e por isso que Mateus está aplicando essa profecia aqui de Oséias, capítulo 11, versículo 1. E o que disse Oséias, capítulo 11, versículo 1? Disse: Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei a meu filho. Então a profecia fala de Israel quando se encontrava no Egito e se refere como um menino, por quê? Porque era um povo muito pequeno, já que somente entraram no Egito com 70 pessoas, descendentes de Jacó, e lembrando que 70 representava o número das nações na terra naquele momento, como nós vemos no livro de Gênesis, que fala das 70 nações. E essas 70 pessoas são como as sementes de todas as nações da terra, e a profecia se refere a que quando Israel era pequeno, Deus o amou, Deus o chamou, ok, do Egito. Então toda a profecia de Osés se trata de Israel sendo levado ao exílio, à dispersão, e que com o tempo o Eterno os trará de volta. Então, de maneira que assim, Deus introduziu 70 pessoas no Egito e depois tira uma grande multidão de toda a clã, de toda classe de gente. Por quê? Porque Deus não somente tirou do Egito os descendentes de Israel 400 anos depois. Essas 70 pessoas se converteram ao redor de quase 3 milhões de pessoas depois de 400 anos. E quando saíram do Egito, saíram com eles uma grande multidão de toda classe de estrangeiros. Então, assim que da mesma forma, agora Israel foi levado às nações, e aí entre as nações se converteram nos ossos secos. E dentre as nações agora o Eterno está chamando de novo a seu filho Israel. E nesse caso aqui, Mateus, em referência à profecia de Oséias, capítulo 11, versículo 1, cujo significado literal se refere a Israel, em conexão com Gênesis 4:4, Êxodo 4:22, onde Israel é chamado meu filho, meu primogênito, Beni Bechori. E o Messias, como ele sendo a imagem de Israel, ele também é chamado de Ben Elohim, de filho de Deus. E tudo o que ele faz é o que Israel deve fazer. Ele, sem dúvida, é o guia para Israel. Quando o Eterno disse a Jacó, disse a Israel em Gênesis 46, verso 4, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E essa subida do Egito não somente se faz referência do final da redenção do Egito por Moisés, senão também faz referência da redenção final pelo Messias, como está escrito no Midrash Shemot Rabbah 3, 11 e 12. Em outras palavras, a saída do Egito com que fez Yeshua é a saída do Egito que deve fazer Israel. A saída do Egito espiritual, e de maneira que a profecia que começou com a saída do Egito com Moisés conclui com o que se conhece como Letziat Mitzraim, a saída do Egito com Yeshua sendo a imagem verdadeira de Israel. Então se pode dizer agora que Israel saiu do Egito. E tem um texto no Zohar 11, 8b e 9b, que conecta a redenção messiânica com a saída do Egito, citando justamente quem? O profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 15, que disse: Eu lhes mostrarei
maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Então, a mesma narração das provas se passou com o Messias no deserto, narrada por Mateus, são as mesmas provas, em essência, pelas quais passarão os filhos de Israel no deserto. Então, desta maneira, nós vemos mais uma vez que Yeshua, ele é o tzadik, ele é o que guia, ele é o guia para Israel, ou seja, ele é a imagem verdadeira de Israel, como todo Israel deve ser. E é importante que nós entendamos essa profecia para que nós possamos entender a razão da saída de Yeshua ao Egito, para que entendamos a matança desses bebês por parte de Herodes, porque isso tem um significado muito grande. Então, voltando lá a Mateus capítulo 2, versículo 16, disse: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. E interessante que algo similar aconteceu por parte de Faraó e pela mesma razão. Porque Faraó mandou matar todas as crianças, todos os bebês de 2 anos no Egito? Por quê? Porque Faraó tinha medo de ser dominado pelos hebreus, de que os hebreus governassem. Então, de maneira que Herodes faz algo similar, mandando matar esses bebês menores de 2 anos. E disso, versos 17 e 18 de Mateus capítulo 2. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. E Ramá é o lugar onde atualmente se encontra a tumba de Raquel, a mãe de José Sonhador. E lembrando que Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. Uma esposa se chamou Raquel e a outra se chamou Léa. E 2 concubinas de Léa, ou perdão, 2 concubinas, e de Léa nasceram 10 filhos, de onde vieram as tribos de Israel, e de Raquel nasceram 2 filhos, o primeiro foi José, e o outro foi, quando esse menino nasceu, Raquel morreu, e se chamou Benjamim. Então Raquel morreu em Ramá, próximo de Belém. Então diz aqui o verso 18, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Agora, qual seria a razão que Jeremias menciona essa profecia e depois Mateus também menciona essa profecia em relação à fuga de Yeshua ao Egito? Jeremias ele viveu no tempo da destruição do primeiro templo em Jerusalém no ano 586 antes do Messias. No entanto, Raquel viveu ao redor de 1500 anos antes que Jeremias nascesse. Então, por que Jeremias menciona em sua profecia a Raquel chorando por seus filhos? Nós temos que ter em mente que o profeta Jeremias ele foi enviado à casa de Judá. Então, assim que vemos o que ele tocou ver nesta profecia, já que os israelitas do norte já haviam sido levados ao exílio, e Jeremias foi enviado para exortar o povo de Judá para que se arrependessem. Por quê? Porque já estavam bem distanciados de Deus, dos mandamentos da Torá, e mesmo assim não estavam se arrependendo. Então as profecias de Jeremias se cumpriram, chegou a Babilônia, arrasou Judá, os levou cativo, assim que Jeremias foi uma testemunha presencial da destruição de Judá, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo. Então o profeta Jeremias viu com seus próprios olhos o cumprimento da sua profecia e ele viu as pessoas nobres de Jerusalém, as pessoas de posição acomodadas, sendo levadas à Babilônia como escravos. Então, forçadamente, no caminho à Babilônia, os judeus tinham que passar por onde? Por Belém. E tinham que passar justamente pelo sepulcro de Raquel. E todo esse grupo de escravos tinham que passar por Ramá. Todo Judá passou pela tumba de Raquel. Então Jeremias escreve sua profecia como uma poesia. E na hora de escrever como poesia, como alegoricamente, ele se refere que Raquel, ao ver seus filhos passando como escravos, deve estar chorando em seu sepulcro. E Deus já havia profetizado acerca de Judá, que se Judá lhe obedecesse, seria uma nação santa, que seria uma nação de exemplo para todas as nações, que seria cabeça e não cauda, que seriam o melhor deste mundo, e de repente são um grupo de escravos, e são escravos por desobediência à Torá. E no capítulo 31,
versículo 15 de Jeremias disse: Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora a seus filhos, não quer ser consolada, quanto a seus filhos, porque já não existem. Então o profeta ele está falando de maneira poética, porque não há maneira de consolar uma mãe que está vendo seus filhos serem levados como escravos, e aqui está a grandeza dessa profecia. Porque considerando que Raquel já estava morta, então já estava na presença de Deus, então de maneira que ao ver seus filhos sendo levados como escravos, podemos agora entender que se ela está chorando, que se ela está aí lamentando, assim que Deus por meio do profeta disse a ela no versículo 16: Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E isso é muito alentador para os pais quando choram por seus filhos, quando lamentam e sofrem por seus filhos, e Deus escuta essa oração porque te disse: não se preocupe, porque há galadão. Quer dizer, que Deus vai recompensar o que estamos fazendo pelo sofrimento dos nossos filhos, e aqui se descreve qual é o galadão. Jeremias 31, verso 17. E a esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. E como eu dizia, é, os que foram levados cativos na época de Jeremias foi Judá. No entanto, no versículo 18, de repente se introduz quem? O tema de Efraim. E Efraim não é Judá, e Judá não é Efraim. Efraim são as 10 tribos do norte de Israel. Então vejamos aqui esse versículo 18 de Jeremias 31 como uma conexão com Yeshua. E diz o verso 18 de Jeremias 31. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castiga-me, e eu fui castigado. Como novilho ainda não domado, converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Então, quando Efraim vê que está sendo castigado, seu clamor é: Senhor, converte-me. Efraim reconhece sua natureza rebelde, ele reconhece que o único que pode lhe salvar é que o Eterno lhe converta, e que se Deus muda seu coração, se muda a sua vida, então será convertido. Verso 19, estou em Jeremias 31. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento e depois fui instruído, bati na minha coxa. E Jacó, quando foi ferido, ele foi ferido na sua coxa, quando estava aí lutando com o mensageiro. E lembrando que o problema de Jacó foi pretender ser o que ele não queria. Efraim estava chamado a ser o primogênito, a estar aí com Deus, e sempre queria ser o estrangeiro. Efraim queria ser o que ele não era. Sempre queria estar fora e chegou o momento em que se desconjuntou sua coxa e finalmente tomou a decisão de ser o que Deus lhe indicou que deveria ser. Efraim entendeu que deveria cumprir o propósito pela qual Deus lhe criou. Então, nisso aqui o versículo 19 de Jeremias 31. Na verdade, que me converti, tive arrependimento e depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Então, uma vez em que Efraim reconheça a afronta do seu pecado e clamar para que Deus lhe converta, vejamos qual é a reação do Eterno. Versículo 20, Jeremias 31. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias, porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso me convém por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Então Deus vê que Efraim já se arrependeu, que viu que se deu muito mal entre as nações, que se separou do Eterno, porém quando se arrependeu, se comoveu seu coração, como nós, ou seja, como é que também nós nos sentimos quando nós temos que disciplinar nossos filhos uma e outra vez. Então, assim que quando Deus veja o arrependimento do seu primogênito Efraim, o Eterno se deleita pelo arrependimento do seu filho, e aí é quando ele mostra arrependimento. Versículo 21. Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andastes. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa a essas tuas cidades.
E Deus e Raquel estão vendo seus filhos sendo levados ao exílio da Babilônia. E o que disse aqui a seus filhos é que nesse caminho, nesse trajeto à Babilônia, que eles comecem a colocar aí sinais, para que eles saibam voltar quando regressarem do cativeiro. Sinais é marcando o caminho. E disse o verso 22: Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra, uma mulher cercará a um homem. E dentro do casamento judeu, dentro de uma boda judia, a mulher ela rodeia seu marido por 7 vezes. Isso simboliza que ele está sendo completado nesse momento. Então, assim que nesse contexto que a virgem e a esposa de Deus é representada pelo seu povo Israel, que estão sendo levados à Babilônia por causa do seu pecado, por causa da sua rebelião, por causa da transgressão aos mandamentos, então está vendo aqui como uma mulher infiel, porém o Eterno disse que fará algo novo. Um dia ele vai trazer de regresso a sua esposa e ela voltará a lhe rodear, onde estará tudo completo. E disse o versículo 23 ao versículo 27, eu estou em Jeremias 31. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas ruas e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Nisto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com sementes de animais. E com esse texto aqui de Jeremias 31, verso 27, nós agora podemos entender com um pouco mais de clareza a visão que teve o apóstolo Pedro em Atos capítulo 10, onde ele vê aí um lençol cheio de animais impuros, animais imundos, já que o animal era uma forma simbólica de se referir aos gentios, aos estrangeiros das nações. Então, o que estamos vendo aqui na profecia de Jeremias é que a semente de Israel iria se misturar com a semente de animais, ou seja, uma referência aos gentios, e a razão pela qual se chamam de animais é porque o animal não tem lei. O animal não segue instrução, simplesmente o animal ele seguia pelo seu instinto, se comporta. Então, as tribos do norte, o povo de Israel, iria se comportar como os animais. E disso o versículo 28 ao 31. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derrubar, e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comerão uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotarão, mas cada um morrerá pela sua iniquidade, de todo o homem que comer as uvas verdes, e os dentes se embotarão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aqui está o fundamento para o novo pacto, para o Novo Testamento, e vemos muito alarde na teologia cristã de que nós estamos no novo pacto, e porque já estamos no novo pacto, não precisamos obedecer o Antigo Testamento. Porém, vejamos que esta é a base para o novo pacto. E vejamos também com quem é feito o novo pacto, por quê? Porque se a igreja cristã faz tanto alarde de que o novo pacto é para a igreja gentílica, pois veremos que isso está um pouco fora de contexto. Por quê? Porque, de acordo ao que disse a Escritura, o novo pacto é com quem? De acordo com Jeremias aqui 31 e 31, com a casa de Israel e com a casa de Judá. O novo pacto não é com os gentios, o novo pacto é com a casa de Israel e com os judeus. E em que vai consistir este novo pacto? Versículo 32 ao versículo 34, Jeremias 31, dizendo: Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, houve um erro no primeiro pacto, o qual foi celebrado no Monte Sinai, depois que Deus tirou Israel do Egito e lhe entregou sua lei. Então, de modo que o compromisso que adquiriu Israel foi ser uma luz para as nações. Israel tinha o compromisso de ensinar a Torá às nações. No entanto, o erro consistiu em que Israel não cumpriu com sua obrigação de ser luz. Então, de maneira que o primeiro pacto não foi mal em si mesmo, senão que o erro estava nos destinatários, naqueles que receberam o pacto. Por quê? Porque não cumpriram a sua parte. Então, assim que Deus se dispôs a começar de novo, com um só homem que cumpriria ao pé da letra tudo o que Israel deveria ter cumprido. Então, Yeshua, ele é a recriação de Israel. De maneira que Yeshua teve que seguir os passos de Israel, e por isso que Yeshua teve que ser levado ao Egito, onde permaneceria um tempo. E quando Israel no Egito começa a se engrandecer, enviaram todos para matar os bebês. Então, assim que em Yeshua se cumpre o mesmo com Herodes, e aí nós temos o quê? Uma matança de bebês abaixo de 2 anos também. Então, tudo isso tem um propósito de que, nos últimos dias, se Israel não cumpriu a profecia de ser luz às nações e vir à terra, quem vai conseguir cumprir essa profecia é Yeshua. Então, o que nós vimos no contexto de Jeremias acerca de Raquel, no sentido de que Deus traria de volta seus filhos, quem vai consolar Raquel, que chora por seus filhos e não quer ser consolada, é Yeshua. Ou seja, que a esperança de Raquel está em todos nós e em todos aqueles que voltem à terra do inimigo, a fim de que Raquel seja consolada. Então, voltando aqui a Mateus capítulo 2, para concluir, versículo 19 ao versículo 23 disse: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já está mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, recuou e receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. E é muito importante a gente conhecer o nome Nazaré, Natzaré, ou Natzarat em hebraico, Natzerat, e esta é uma das razões pelas quais se questionam muito o Novo Testamento, por quê? Porque isso não aparece em nenhuma parte dos profetas. No entanto, em hebraico, as letras mães ou as letras raízes de uma palavra, elas dão a essência e a chave da palavra, ou seja, que todas as palavras em hebraico têm uma raiz mãe em comum e essa raiz está relacionada entre si. Então, o problema é que ao traduzir ao português pode-se perder o significado original. Por quê? Porque em hebraico a palavra Nazaré ou Natzerat são as letras Nun, Tzad, um Reish e um Tav. E a raiz da palavra são 3 letras, a letra Nun, Tzad e Reish. E essas três letras que aparecem na palavra Natzerat, as 3 letras que formam a raiz, Nun, Tzad e Resh, aparecem em Isaías capítulo 11, e com isso vamos entender qual é o propósito do Messias. Isaías capítulo 11, versículo 1 disse: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E a palavra rebento aqui é a palavra netzer. Então, como podemos ver, são as mesmas letras, aqui a palavra netzer são as letras Nun, Tzad e Resh, netzer. E são as mesmas palavras que aparecem, as mesmas letras que aparecem na palavra Natzerat. Então, o mais provável é que Mateus esteja se referindo a esta profecia, em especial de Isaías, que Yeshua haveria de ser um netzer, um renovo, um rebento,
como se diz, lembrando que Yeshua disse que ele seria esse tronco de onde viria a dar muito fruto. Então, assim que aqui mesmo disse qual é o propósito desse tronco que sairia de Jessé. Aqui mesmo em Isaías capítulo 11, versículo 2 ao versículo 10 disse: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Disse o versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, o leão comerá palha com o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basílico. Ou seja, que aqui é quando Yeshua venha, tudo isso acontecerá. Versículo 9 e 10. Dizendo: Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia, naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Ou seja, que quando Yeshua venha, todas as nações vão querer obedecê-lo mediante a Torá. Versículo 11 ao versículo 16, dizendo: E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Siná, e de Ramate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte, ou seja, uma bandeira entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra, e afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão aos do oriente, em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento, e, ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele passem com sapatos secos, e haverá caminho pleno para o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, como aconteceu a Israel, no dia em que subiu da terra do Egito. Então, esta é uma profecia sobre o que o Messias tem que fazer. O Messias tem que trazer de volta as tribos de Israel e levá-las a viver em Israel. E esta é uma das razões pelas quais muitos judeus atualmente não creem que Yeshua é o Messias. Atualmente, cada pastor está pregando sua própria religião, porém, não ensinam que devemos estar reconstruindo o reino de Israel. Jamais se prega nas igrejas que nós somos parte de Israel. Então, o judeu pensa que Jesus não é o Messias. Por quê? Porque o Messias tem que cumprir essas profecias, tem que ensinar a Torá ao povo. E a oração do Pai Nosso que Yeshua ensinou não disse: Senhor, vamos aos céus, senão que disse: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino. Ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus é o reino de Davi. E este é o reino dos céus, e Yeshua disse: Arrependei-vos, porque o reino dos céus tem chegado. Então, se você quer ser parte do reinado de Davi, quando se estabeleça, a decisão é simplesmente tua. Te esperamos no próximo capítulo. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Yeshua. Amém.
Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey. Con júbilo diré y gritaré a Sión, grande es en ti el Santo de Israel. Naciones y subir al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey. Con júbilo diré y gritaré a Sión, grande es en ti el Santo de Israel. Naciones